Ora bem, Jorginho, e hoje vamos falar de agachamento, não é? Squats, build the booty. O primeiro dos powerlifts, vamos embora então. Por acaso, eu tive o que eu queria falar contigo, e era um bocadinho acerca do squat e do que vi na MESS ou no Stronger by Science, e era sobre o facto de tu, por exemplo, quando usas o RDL, ou partida de blocos, tu usas muito isso, não para o deadlift e para trabalhar o teu sticking point, mas usas isso mais para trabalhar às vezes a tua posterior chain e a tua cadeira extensora. E fiquei a pensar, já que os adutores e aquele texto que o Greg Nuckols escreveu, em que squats are secretly an adductor exercise, até que ponto é que para ti, e já que és muito knee dominant, box squats não seria uma boa maneira, não no sentido do teu sticking point, mas mesmo de trabalhares essa parte do teu squat? Assim, a primeira, para mim, esta é a minha abordagem, eu acho que o meu ganha-pão de squat são os meus squats. Então... Os teus squats? Sim, estou a dizer, por exemplo, numa off-season, em que, por exemplo, estás longe da tua fase competitiva. Ou seja, quando tu estás perto de uma fase competitiva, vais sempre para a tua parte mais dominante. Mas vais ser tão fraco quanto o teu weakest link. No entanto, claro que vais sempre trabalhar a parte de competição. É como diz o Greg Nuckols no guia dele, Stronger by Science, é que nós falhamos sempre o squat, eventualmente, pela incapacidade dos tensores da anca, pelo menos no sticking point da maior parte das pessoas, que é um bocadinho acima de paralelo, entre 5 a 15 cm acima de paralelo, mais ou menos, onde a maior parte das pessoas falha, e claramente aí as pessoas falham porque os tensores da coxa femoral não são fortes o suficiente, ok? E qual é a solução que tens para isto? É os teus tensores da coxa femoral ficarem mais fortes, ou então tu conseguires, manipular um bocadinho o momento de força sobre a coxa femoral. Como é que fazes isso? Estar os joelhinhos lá para a frente e meter a anca debaixo da barra, entre aspas, ok? E para mim, por isso é que para mim essa é melhor que o que há no squat. A malta fala muito do padrão do Good Morning Squat, que é algo, entre aspas, errado, mas não é errado, mas que pronto, muitas vezes quando um gajo está no max effort acaba por acontecer, pelo menos a ti e muita gente, gente foi por aí, e claramente isso é porquê? Porque provavelmente tens uns quadríceps relativamente mais fracos comparativamente com os teus tensores da coxa femoral, então fazes o inverso, reduzes o braço da alavanca no joelho e vais buscar à tua anca o teu ganha-pão, que é... Sim, é onde eu sou forte. É onde tu és forte. Ora, voltando à questão que me fizeste a mim, primeiro, nunca experimentei essa estratégia, poderia ser eventualmente... Mas tu estás a perceber a lógica? Sim, no sentido que fazes só block pulls, mas no sentido não de deadlift, mas de RDL e cadeia extensora, fazes isso de box squat, porque é provavelmente onde também és mais fraco. Então tentar mitigar isso depois de fases competitivas. Não sei, e lá está, e se fores ver o guia do Stronger by Science, e eu concordo um bocado com a abordagem dele, tu falhas o lift por uma de três razões. Ou tens uns tensores da coluna, digamos assim, que são fracos, e acabas por fazer um cave-in e falhas o lift. Se dobrares debaixo da barra, vais ter muita dificuldade em recuperar. Ou falhas lá em baixo, os teus quads são fracos para te tirar do buraco, e a verdade é esta, onde os quads são realmente, onde poderão ser o weakest link, normalmente é mesmo assim do buraco. Então aí é onde vais direcionar. E depois o terceiro ponto que eu já falei previamente, mas aí o que eu prefiro, o que ele recomenda, é mais squat, basicamente, é mais um padrão de fortalecimento dos tensores da coxa femoral. E eu falo por mim, nunca experimentei essa estratégia, poderia eventualmente resultar, até porque pode fazer sentido, só que a questão do box squat é primeiro ter o reflexo miotático. E pintos também, mas a questão é que pintos, tu queres fortalecer aquele range of motion pequenino. Quando fazes o box squat, essencialmente, principalmente se quiser, ou qualquer tipo de squat, se quiser atacar o adutor, ou o adutor magro, que é o grande. O grande é o melhor extensor da coxa femoral em ângulos de flexão profundos. Sim, e os outros são pequenos também. Sim, mas não é isso. Os outros não têm um torque de extensão. E são secundários, praticamente, na extensão. E não têm um torque de extensão forte, só o adutor magro tem um torque grande. Aliás, até em posições de flexão profunda, até mais forte do que os isquias e os glúteos máximos, segundo aqueles infográficos do Chris Bresley e os artigos que têm saído em relação a isso. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que eu acho que consigo fortalecer esses grupos musculares, tensores da coxa femoral, simplesmente fazer ou variações de squats, ou fazer Bulgarians, step-ups, uma série de suplementares que a gente pode utilizar só por questão de tentar ganhar alguma massa muscular. Sim, eu estou a dizer também porque no sentido de
por exemplo, às vezes fazer o que nunca fizeste, estás a perceber essa variabilidade, ok, addressing coisas que nunca treinaste e como fazes isso para o deadlift, não como treinares aquele sticking point, mas como treinares a tua cadeia extensora, fazes isso no squat e poderias tirar benefício ou não? Até poderia, não posso dizer que sim nem que não, Nunca experimentaste, experimentaste, isso é primeiro. Sim. E lá está, e do ponto de vista de raciocínio até faz algum sentido e poderá ser uma boa estratégia. Eu sei. Só que a questão é que, a primeira questão que eu tenho aqui é, a minha coxa femoral não se dá bem com graus de abdução e rotação externa elevados com grandes flexões da coxa femoral. Esquece, começa logo a apitar a minha anca esquerda, então é uma questão individual, então mas também não precisas ir muito fundo, porque o teu sticking point não é como o nosso, o teu sticking point é tipo bem, aqui. mas a questão é, lá está, eu para sticking, se quero trabalhar o sticking point, eu vou para o meu exercício de competição, não vou para um acessório, ok? Então se quero trabalhar nesses casos, é mais como um crescimento muscular, digamos assim, que estarias a olhar para o exercício, e isso é um deep squat. Então, e para isso, se calhar o melhor é squat. Agachamentos e variações, como diz o outro. E lá está, eu acho que eu sou um exemplo, entre aspas, clássico a falhar no agachamento porque tenho aquele sticking point da literatura que é um bocadinho acima de paralelo. É acima da média. A minha forma normalmente não quebra muito. Ou seja, acabo por manter o ângulo do tronco nunca, ou seja, a minha anca nunca chuta para trás, digamos assim, e nunca fica num padrão de good morning. Aliás, tu quando grindas, tu continuas com uma posição perfeita, o que até mete nojo. Não é, também é o que é. É o que é, mas mete nojo. Somos todos diferentes e acho que faz parte. Agora, no teu caso, na minha opinião, claramente, o teu weakest link, primeiro, é quads porquê? Tu não tens erros técnicos, digamos assim, tu sabes fazer um brace, tu sabes o que é que tens a fazer e se a gente vir as tuas repetições, elas são todas relativamente razoáveis, exceto quando começas a aproximar da falha. Aliás, tu no outro dia mandaste aquele vídeo dos teus pins, a primeira rep, a tua primeira rep está normal, razoável, a segunda torna bem logo para o teu padrão de default, ou seja, o que é que isso me significa? Significa que para mim, que se calhar, olha, estratégias são simples quanto isso na off-season, é se calhar até volumes de leg press e coisas do género, tentar ganhar alguma massa no quadricípio. Eu agora tenho feito o high bar squats e ou até eles elevated high bar squat, que vão-te levar mesmo... Rampinho, vou meter a rampinha. Não precisas meter a rampinha, basta um degrauzinho, só mesmo para obrigar o mantar no joelho fique maior e haja um forward knee travel maior, então bonita. Mas eu acho que também não faço tanto knee forward. Isto é tipo zero tipo investigação ou whatever, mas por exemplo, eu acho que o facto de ter rebentado o meu tornozelo 17.000 vezes, acho que eu tenho um sentido protetivo, pelo menos o meu joelho direito, e se calhar, estás a ver? Se calhar uma assimetria na dorsiflexão e... Na altura tinha, já não meço há algum tempo. Pronto, basta se fizeres uma assimetria na dorsiflexão, isso vai logo provavelmente dizer ao teu sistema nervoso central para inibir para não ir para lá. Exatamente. Outra coisa que vi muito fixe acho que esse não era do squat guide, mas era o contributo dos glúteos, tanto no teu sticking point como no próprio squat todo, em que basicamente os gajos não entram em ação no fundo. No entanto, tipo, o que eles viram foi basicamente a hipertrofia a comparar full squat com half squat, e onde houve mais hipertrofia foi nos adutores e nos glúteos, e não foi nos quads, e principalmente eles lá em baixo não têm ação, os glúteos, mas mesmo assim tinham uma maior hipertrofia. Ou seja, eles provavelmente do mid-range para cima, aquilo vai ser só apertar o peso. E lá está, e se vamos ver outra vez aos infográficos do Chris Bradley, ele fala mesmo disso, que é o ator magno tira-te lá de baixo, digamos assim, e à medida que vais chegando lá em cima, o glúteo acaba por... Entra em ação. Ou seja, quando te aproximas quando a coxa femoral está mais aberta, ou seja, mais próximo da extensão, o glúteo é claramente o primer, o extensor da coxa femoral primário. Ou seja, temos que olhar para o squat como, dependendo de onde falhamos, da forma como falhamos, etc., poderemos atribuir entre parênteses, a músculos diferentes, ou então a deficiências técnicas diferentes. Portanto, Jorginho, continuando a nossa conversa, a primeira coisa que eu te queria fazer era, imagina que vais fazer um RM, ou a tua top set do dia, ou um teste de MRAP, digamos assim. Sim.
tu tens alguma coisa a nível mental, algum passo, imagina, algum setup, como é que tu tens um caminho que queres seguir sempre que vais fazer o under rack da barra, a forma como vais respirar, como vais colocar os teus pés, tens alguma coisa memorizada, é tudo by the feel? Ok, imagina, as minhas top sets começam basicamente tipo 190, a palpar aí os 190 a 200, por norma as minhas top sets. E quando eu já estou a chegar aos 170, crank the music. Ou me começo a meter a música, não quero começar logo o hype up e todo o espumado da boca com 60 kg nas costas e vamos lá, ok? Então deixo um bocadinho esse estímulo mais para o final, para não gastar logo esses créditos, porque eu acho que isso de facto também é quase um recurso limitado e não quero já estar todo nervoso e cenas, e aí concentro-me um bocadinho mais até na técnica e tentar fazer a coisa bem feita e com consciência de tudo que está a acontecer. Quando começa a chegar aos 170, aí começa a meter os fones ou meto a Dora a cantar ou algo do género, só let it go, let it. E a partir daí começo a entrar mesmo na zona. Depois, é um bocadinho tipo a palpar o terreno e perceber se estou bem, se estou mal, se não tiver tipo a velocidade a ajudar-me a indicar se estou num bom dia ou não e se devo fazer aquela top set. De resto, e ainda bem que falaste nisso, porque também ia-te fazer uma questão, que é a questão aquela cena de tirares a barra agressivamente e aquele primeiro tirar e sentir, está pesado ou não está pesado. Isso influencia, eu pelo menos eu acho que me influencia muito, tipo, quando eu tiro a barra está pesado, isto hoje não vai correr bem. E se tu fizeres um bom brace, ou seja, até que ponto é que quando às vezes nós tiramos a barra, tipo, vamos tirar a barra e ok, bora. Ou se tirares a barra, bom brace, saíres e voltares a dar um bom brace, se aquele input inicial de tipo, ei, está pesado ou não está pesado, se é alterado, percebes? Eu vou ser honesto, para mim, eu associo isso a bons e maus dias, não propriamente ao meu brace, porque sou um bocado sistemático na forma como faço o agachamento, ou seja, tenho sempre um setup inicial, tenho sempre uma forma como me aproximo da barra e uma forma como faço o walkout. Ou seja, e é sempre tudo igual. E eu, independentemente disso, o que é que eu sinto? A primeira coisa que influencia imenso a forma como a heaviness, digamos assim, ou seja, o sentir pesado da barra, o que é que influencia? Primeira coisa, o meu arousal, ou seja, se eu tiver pumped up, cheio de cafeína, aquilo parece... Mandar lasers dos olhos. Sentimento daqueles parece que estão 120 na barra, é estúpido. E lá está, se estiver num mau dia, se estiver mais cansado ou mais fraco, estiver num dia down, digamos assim, e também porque a maior parte dos dias eu não tomo uma dose de cafeína sequer ergogénica, que é para manter-me sensível ou seja, é uma forma também de eu... Tu fazes dar o ciclo da cafeína, tu fazes isso também, basicamente é isso, que é quando o treino começa a ficar mais pesado e eu vou buscar um bocadinho mais de auxílio à cafeína, digamos assim, e claramente sinto a diferença, aquele boost que a cafeína me é capaz de dar. Portanto, acho que isso pode ser um erro de algumas pessoas. Eu acho que é o meu, por isso é que eu sinto isso. Pode ser uma questão de algumas pessoas, tipo, aproximarem a barra com algum slack, principalmente se a top set não for assim tão pesada, se o peso não for assim tão, entre aspas, intimidador, então aí pode ser claramente um fator de erro. Acho que uma boa forma para treinar isso, e apesar de não haver literatura nenhuma sobre isso, e eu já pus, por exemplo, uma pessoa a fazer isso, que é fazer walkouts supramáximos. Ou seja, tipo, meteres mais carga. Imagina, mais 10-20% do teu 1RM e só fazer o tirar, o walkout, ou seja, isso vai-te criar ou seja, vai-te criar um efeito no sistema nervoso central como se o teu 1RM não se sentisse assim tão pesado, porque já foste apertado, digamos, por uma carga supramáxima, faz aí os às vezes até hoje. Sim. Mas sem dúvida que acho que poderá ser... Eu é que se calhar, tipo, estive a ler isso e deu-me o clique, que foi a maneira como tu agressivamente tiras a barra. Ou se fores para a barra muito slack, eu às vezes não sei se é tipo... nem sei o que é sinceramente, mas tipo, olho para 150 kg e às vezes tipo, sinto que estou tão bem que não vou com aquele... E é aquela questão às vezes de tratar cargas leves como se fossem cargas pesadas. Exatamente. E nem sempre faço é a forma de sermos sistemáticos perante a carga. Ou seja, independentemente da carga que esteja na barra, claro que se tiver a barra vazia, 60 kg ou 100 kg, um gajo... quer tente estar concentrado, quer não tente, está tipo, ok, vou aquecer. Mas a partir de determinado ponto, 70, 80% de um RM, tens que começar, um gajo tem que começar a olhar para aquilo, tipo, ok, a forma como eu aproximo a barra tem que ser sistemática, igual, e eu tenho que tentar corrigir esses erros para diminuir, lá está, esse ruído que pode influenciar depois a tua qualidade do treino ou o teu bloco ao longo do tempo.
e a tua confiança. Sim, é sim. uma coisa extremamente importante. E eu acho que essa parte do brace que estava a falar, eu nem sempre o faço com tipo os meus 170, porque sei que é algo que consigo praticamente sempre, acho eu. Epá, é aquela coisa, eu chego à barra 170, se ela não mexer a 0.5 metros por segundo pelo menos, sei que estou num dia, sei que estou num dia de morte. Mas acho que isso faz diferença, tipo, no input cerebral, tipo, está pesado, acho que isso poderá fazer diferença. Isso faz muita diferença, porque no input cerebral um gajo, quando sente que a barra está pesada, pensa que o gajo vai levar uma costa antes de fazer o que é que seja. E viste a cena do, como é que ele se chama? Dean Somerset, ou caralho, que era, basicamente, o gajo tinha a ver com a tua mobilidade, e ele ia falar um bocadinho daquelas questões do Mike Boyle, Proximal Stability to Distal Mobility, em que basicamente pessoal com falta de rotação, isto também é um bocadinho mais da tua área, mas basicamente pessoal com falta de rotação ou mobilidade, ele aconselha de fazer sempre umas pranchas antes, para dar basicamente o input ao teu cérebro, ou ao teu sistema, de que aquilo de facto está ancorado no sítio certo e dá-te mais graus de liberdade. E da mesma maneira que isso pode fazer é no squat ou com carga, A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isso é o maior fator limitante da tua mobilidade, pelo menos numa grande parte das pessoas, tem a ver com o encaixe da coxa femoral e a variabilidade que existe. Ou seja, há indivíduos que de facto conseguem assumir uma posição de squat profundo, espetacular, linda e magnífica. Chineses. E há outros gajos que por mais que queiram, nunca na sua vida o vão conseguir fazer. Se vocês pegarem no meme, olharem por exemplo para o triplo salto, ou salto em altura, a malta como tem as pernas até ao pescoço, ou seja, tem uns fémures gigantes, um tronco pequenino, só a distribuição antropométrica, nem sequer estou a falar da variabilidade do encaixe do hip socket, exatamente. Estou só a falar de questões antropométricas. A pessoa já nem sequer vai conseguir fazer isso de forma igual a um desses indivíduos, ou seja, há tanta variabilidade e não digo que isso não possa ajudar. Sim, mas se no mesmo indivíduo ele melhorar quase de forma... O que é que eu diria? Que se a pessoa sentir que tem pouca mobilidade para o squat, que experimenta essa abordagem, ok? Veja como é que se sente, surtiu efeito, não surtiu efeito, etc. E eu falo por mim, eu sou um gajo que a minha coxa femoral, somados à rotação interna mais externa, dá uns graus horríveis, muito longe dos 85 graus de soma que são considerados um bunker saudável, mas pronto, tirando essa parte, ainda assim consigo agachar e fazer tudo sem grandes dores, mas também lá está, no agachamento tem alguma vantagem do ponto de vista da antropometria. Sim. Agora, queria fazer uma questão que acho muito importante, que é, às vezes um gajo olha para alguns gajos que são pequeninos, ou melhor, têm a mesma altura do que outros, são claramente menos musculares, e agacham o mesmo ou tanto do que gajos maiores, independentemente às vezes até da qualidade do treino que têm, ou seja, do planeamento que têm e da forma como o fazem. Genetics. O que é que tu achas que influencia aqui assim de forma mais significativa para nós vermos estas diferenças estão isso lá está, basicamente essas são questões genéticas, como, onde se insere ou onde é a inserção do tendão no músculo, ou mesmo questões de ativação neural, aquele momentarno. Pronto, e lá está isso. E então, falando agora um bocadinho disso, sobre os momentos internos musculares, ou seja, o que é isto? É basicamente o ponto de inserção, imaginem, do tendão rotuliano anterior da tíbia ao centro articulado do joelho. Esta distância está estudado, por exemplo, nos indivíduos normais, varia entre 4 a 6 cm. Ou seja, estamos a falar de um indivíduo com 6 cm e o outro com 4. Para a mesma massa muscular, um dos indivíduos vai produzir 150% da força. 150% de força? Sem treino. Sem nada. Ou seja, portanto, temos aqui, ou seja, quando a malta diz eu agacho muito bem e agacho muito é por causa do meu treino. Muitas vezes eu nem sabemos porque é que é. Nascemos com aquilo. A mesma coisa com a coxa femoral ainda é mais gritante. Os valores, ou seja, a discrepância que pode haver entre a inserção e o centro articular é ainda maior. Ou seja, acho que é uma questão na coxa femoral, imagina o glúteo ou ponto de rotação, sim, a variabilidade ainda é maior do que no joelho. No joelho? Sim. Se forem ao site do Stronger by Science, ele tem lá alguns artigos. Eu lembro que ele falava, era lá está, do rotuliano, entre os 4 e os 6 centímetros. Mas na coxa femoral, isto que estamos a falar escala ainda mais. Ou seja, estivemos a falar de um indivíduo gifted no joelho e na coxa. Estamos a falar de um hyperbeast. Estamos a falar de um hyperbeast. Que seja 1.5% num, 1.5% no outro. O gajo quase... Esquece. Já ganha a categoria só por... Ora bem. Mas pronto, se estes gajos têm, nem é 1.5%, é 1.5 vezes mais potencial de gerar força, que se calhar na bacia tu estavas-me a dizer que às vezes a variabilidade pode chegar próxima de 2 vezes entre indivíduos. E estamos a falar quando? Ou seja, se temos um indivíduo que é favorecido na inserção do glúteo, na inserção dos isquios e na inserção dos adutores mais quadríceps, temos um squatter
Relativamente aos isquios, não sei. Não, pronto, os iscas. Não, pronto, mas tirando os iscas já é coisa. Sim. Mas se vamos falar de um indivíduo que por acaso tenha a sorte de ser avantajado na distância no Internal Moment Arms, destes três Tens um prime movers do squat, digamos Tens assim, um World Record Squatter. tens um potencial maior. A questão é que não há assim tanta gente, comparativamente aos outros esportes, a fazer powerlifting. Imagina a base de malta que a gente está a perder, no sentido de se calhar há mesmo aí muita malta que, ok, no futebol e nos outros esportes também. Eu acho que assim, se olharmos para o weightlifting, nós vemos gajos a fazer high-bar squats e front squats absolutamente ridículos. Achas que isso pode ter alguma coisa a ver com... Da mesma maneira que o hip socket varia por região do mundo, achas que essas inserções musculares também podem variar? Por de facto, os chineses, não sei se é por exposição, por estarem muito tempo expostos a agachar, estas questões de inserção são genéticas e ponto final. Não sei se há, lá está como estava a dizer, não sei se são variáveis perante regiões do mundo ou coisas do género. Pois, porque o hip socket é. O hip socket é, sim, claro. Então, e a malta da Europa de Leste e Sudeste Asiático tende normalmente a ter um hip socket mais shallow, ou seja, menos profundo, o que permite uma liberdade de movimento maior naquela coxa femoral. Mas também, se calhar, terão de ter muito maior controle em todas as amplitudes. Poderão, lá está, se formos ver por aí, também a maior taxa de displasia, ou seja, de luxação da coxa femoral, acaba por ser na Polónia, que é o leste europeu também. Acho que e nos países do leste europeu são dos países com maior taxa pelo mundo fora disso, ou seja, estamos a falar também, há aqui uma relação risco-benefício, mas atenção, mesmo neles a taxa de luxação da coxa femoral é muito reduzida. Os polacos são bons? Os polacos não estão muito longe dos búlgaros e de outros. Não, mas são bons de powerlifting, não tenho noção. Não tenho noção. É que eu tudo que vejo com capas e Is e Ws associo que são russos. Nunca sei se são polacos. Pronto, dá tudo. Mas são do leste europeu. Dá para termos aí uma noção, porque aí eles não conhecem fronteiras, as questões genéticas. E existe isso para spin? Não faço ideia. Não sei se há grandes estudos. Sei que a nível do joelho, que nós já falamos anteriormente. Supino, ou seja, tenho certeza que há uma variabilidade muito grande. Porque há sempre variabilidades muito grandes nestas coisas. É verdade, a gente pode olhar para. Não sei, quando termina o meu tríceps e quando termina o dele, a nível do volume muscular, e vemos logo que o comprimento do meu tendão é muito maior. É muito maior que o meu comprimento de tendão e muito menor a área para ocupar massa muscular. Ou seja, há variabilidades. Foste feito para dar saúde mesmo. Há variabilidades muito grandes e são mais umas questões que são importantes que nós chamamos aqui para a atenção. Ou seja, muitas vezes um gajo vai ver um man hiper forte que parece que não vai levantar nada, mas de facto pode ter aqui outros pluszinhos que vão fazer a diferença. E olha, é outra coisa que eu te queria perguntar, já que estamos a falar nestas questões de variabilidade entre indivíduos. Outra coisa é, nós vemos às vezes um gajo que tem aquele agachamentozinho perfeitinho. Falar nisso, tens de ver um vídeo de um gajo, eu também vou postar aqui em baixo, vou tentar fazer esse truque, postar aqui em baixo. Opa, um americano. O gajo tipo cai, ele e a powerlifter e era weightlifter e foi campeão americano. Eu depois vou meter o vídeo. Opa, ridículo. Mas lá está, o Kai aproveita também o flex metatic de uma forma melhor, provavelmente, mas tem outro. Tem que ser, não, mas faz a tua questão, desculpa interromper, eu depois meto a minha. Tranquilo, era a questão de, lá está, nós vemos alguns gajos que têm aqueles squatzinhos perfeitinhos, temos outros gajos para quebrar paralelo aquele tronco que está quase tipo uma mesa, paralelo ao chão. E porquê que isso acontece? Pá, isso já falámos também no outro vídeo. Sim, já falamos. Tinha a ver um bocadinho com o tamanho do tronco, ou o rácio, ou o tamanho das pernas. Estamos a falar do tamanho relativo do fémur e do tronco e o rácio em relação a isto. A outra coisa que claramente pode influenciar isto é a dorsiflexão. A capacidade de dorsiflexão, sim. Podemos ter algum indivíduo com um fémur até bem comprido e um tronco mais curto, mas se tiver uma dorsiflexão muito grande, pode ser que dê, mas aí também depois tens essas questões da hip socket. Ele permite. Pronto, lá está. Mas é assim, se tiveres mais dorsiflexão, vais ter sempre menos necessidades de flexão de Ok, faz sentido. Vamos ter aqui muito. Se tiveres uma tibia pequena, também precisas maior. Para queremos dizer que os squats vêm em all shapes and sizes. E isso também depois, calhar, afeta tipo as sapatilhas. Por exemplo, uma altura que troquei de flat shoes para Holly. E sei-me a perceber, fiquei muito prejudicado e agora voltei a flat shoes. E sinto muito melhor, e se calhar isso também vai influenciar o tipo de sapatilhas que a gente usa, não sei. Não, é assim, lá está. O melhor é experimentarem e sentirem. Se tu usares os Olympic Shoes, vais sentir que vais ter maior mobilidade, seja do joelho viajar mais para a frente e provavelmente vais criar um maior momento na articulação do joelho. Mas sentia muito shift forward, demasiado.
E nos óleo eu consigo manter o peso alinhado com quase com o meu... Com o midfoot. Com o centro do meu pé e consigo projetar. Isso é outra coisa que eu acho importante. Assim, no mundo do fitness há aquela tanga de peso nos calcanhares a agachar. Não façam isso, faz às costas, mal. Vocês vão cair para trás. Vão cair para trás. Acho que isso por acaso é uma maquio. É uma kill horrível. Ou seja, pensem sempre em ter. Imaginem que tem um triângulo que é o vosso calcanhar, o vosso dedo pequenininho e o vosso dedo grande pé. Tem que sentir pressão ali, bem homogénea, bem uniforme. Às vezes todos nós nos desequilibramos um bocadinho, para a frente ou para trás, mas tenham noção que o peso tem que estar sempre bem distribuído pelo vosso pé. E há a tendência de quando chegam lá em baixo, ele transferir ligeiramente mais anterior, mas também não queremos, lá está. Pode ser muitas vezes uma questão de má mecânica na trajetória da barra e a barra avançar enquanto vocês descem. Pronto, filmem os vossos exercícios e também... Eu acho que isso também pode surgir um bocadinho da malta que veio do West Side também, que eles literalmente mandam tipo... Não mandam quase, senta-te lá atrás. Eles mandam. Mas é para quê? Para usar eles usam fato. Pois, a questão é que eles usam fato e nós não. Estás a usar a distensibilidade do fato, para te ajudar a subir. E eu sinto que muitas vezes, quando a malta faz isso, cria muito pelvic tilt. Ou seja, quando eles se querem sentar lá atrás, eles não atiram a bacia, eles fazem tipo pelvic tilt e vão perder aqui todo o brace. Vais perder toda esta capacidade. Pelo menos não vai estar alinhado. O chão pélvico vai... Ou seja... O pavimento pélvico com o diafragma não vão estar bem alinhados para um brace ótimo para o aumento da pressão intra-abdominal. Também acho que isso não é uma boa cue. Também não. Tipo, para o squat, sentar lá atrás, também não acho, a malta vai perder muito esta parte do brace. E relativamente ao brace e ao abdominal, por exemplo, qual é a tua posição relativamente à importância do abdominal no brace ou no squat? Ou seja, o abdominal é um flexor. Certo? Sim, é um flexor. Não estou a dizer que ela é completamente inútil no squat e para criar estabilidade, mas até que ponto é que a importância que é dada é assim tão grande como se fala, porque de facto ele é um flexor. Ou seja, abdominal ou o próprio brace, tipo, percebes? Eu acho que é assim, o abdominal, ou seja, o reto abdominal, que é aquilo que a malta chama de abdominal, digamos assim, é mais um componente no nosso brace. Sim. Mas tens muitos outros, como eu já falei anteriormente, tens as questões do pavimento pélvico, tens as questões do transverso abdominal, que é um dos principais também a criar aquela intra-abdominal pressure, tens a questão do diafragma, ou seja, tens aqui uma série, e músculos a nível posterior, desde uma série de músculos, digamos assim, que todos eles vão ajudar para criar esta stiffness, esta rigidez do tronco. E eu acho que acima de tudo, o que nós queremos aqui é um papel de co-contração entre todos os estabilizadores da coluna, digamos assim, sendo que principalmente à medida que tu vais descendo e que há uma tendência para haver uma inclinação do tronco um bocadinho mais para a frente, o abdominal tem que estar muito mais calado do que os paravertebrais, por exemplo. E a importância dos paravertebrais é infinitamente maior do que os vossos abdominais. Esqueçam lá isso. Porque eu sinto que existe... Vocês podem fazer os crunches e as abdominais e as pranchas que vocês quiserem, à morte, que isso não vai melhorar o vosso squat. Há muito tipo, há work para melhorar os abdominais e assim. O work é para a praia. O powerlifting, acima de tudo, é para a praia. Mesmo pranchas e assim, aquilo, o abdominal vai ser muito mais... É um flexor. Eu sou apologista de nós trabalharmos isso porque nós não podemos negligenciar nenhuma parte do corpo. Sim, mas acho que a preponderância que damos... Dizemos que isso é um fator limitante do nosso squat, nunca na vida. Também acho que não, principalmente nos morning squats vai ser muito aquilo os diretores. É ideal. E mesmo o Chris Duffin fala muito do 3D. Exatamente. Respirar 3D e sentir que está tudo a importar. Porque acho que, não estou a dizer que é errado, só acho que se dá demasiada importância ao ab work, quando na realidade, se calhar o próprio brace é muito mais importante que um abdominal forte. Nem estou a dizer grande, estou a dizer forte. Não sei se concordas. Por isso é que eu gosto do cinto. Aquela que o cinto dá, tu expandires contra o cinto e tens aquela pressão extra.